A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos aqui para a aula de número 107 e hoje vamos falar sobre a última visita de Paulo a Corinto e sobre a missão que ele estava projetando para cumprir. Aqui nós temos o mapa, da terceira viagem missionária de Paulo e a sua última visita a Corinto corresponde aí ao número 13 do mapa. Está lá no lado esquerdo e no canto superior a localização da sua visita, a Corinto. Nós temos aqui um outro mapa mais limpo, que dá para vocês verem aí no canto superior esquerdo, o nome aí Corinto. E aqui nós temos o trajeto da viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo. Saiu de Antioquia, passou por toda essa região aí tracejada, pela Ásia, Macedônia, Acaia e voltou para Jerusalém. Antes ele tinha o costume de voltar, para a igreja base de seu ministério, que era Antioquia, mas dessa vez ele vai para Jerusalém. A gente vai explicar o porquê disso posteriormente. Então vamos aqui. A última visita de Paulo a Corinto. A chegada de Tito à Macedônia, província romana de onde Paulo havia escrito a segunda epístola aos Coríntios, trazendo notícia de uma mudança de atitude da igreja de Corinto, conforme a gente pode ver em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 6 a 16, que eu vou ler daqui a pouco, permitiu que Paulo prosseguisse sem temor em sua viagem. Então vamos aqui para a leitura desse texto. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, vosso choro, vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Porque quando o cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado para nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Paulo passou 3 meses na Acaia, nesse período visitou Corinto. Em 56 depois de Cristo, fez planos para voltar a Jerusalém,
com donativos quando soube que os seus inimigos judeus estavam conspirando contra a sua vida, de acordo com Atos capítulo 20, versículo 3. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Percebendo que facilmente se livrariam dele a bordo de um navio, enviou seus companheiros para Troade, enquanto ele, na companhia de Lucas, se dirigia ao norte para Filipos, por terra, navegando para Troade, logo depois de terminada a festa dos pães asmos, que se sucedia imediatamente à Páscoa. A forma como a seção pluralística reaparece nesse ponto em Atos, conforme a gente pode ler em Atos capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz: Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Indica que Lucas estava viajando com Paulo na Acaia. Nessa altura, Lucas era um auxiliar ativo de Paulo na campanha através da Macedônia e da Acaia, tornando-se o companheiro mais íntimo de Paulo durante os anos de cárcere que se seguiam. E aqui nós temos a missão de Paulo, a missão que Paulo projetava em realizar. Paulo desejara que o regresso a Jerusalém fosse apenas um interlúdio, um intervalo em uma missão mais ampla. Ele vislumbrava um alvo missionário maior, que era evangelizar Roma, a capital do império. Provavelmente, ele pensava que se pudesse levar o evangelho para Roma, facilmente ele seria disseminado para todas as partes do Império Romano, pelo fato de Roma ser a capital do Império, visitada por pessoas de todos os lugares do mundo daquela época. Atos capítulo 9, versículo 21 diz: Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo acabou indo para Roma, mas não da maneira como ele vislumbrava, que era passear por Roma, evangelizando Roma. Ele teve o seu projeto realizado de evangelizar Roma, mas não da forma com que ele evangelizou. Porque a gente vai falar sobre isso depois, mas ele acabou indo para Roma na condição de preso, onde ficou em prisão domiciliar. Mas mesmo assim, Paulo levou, na medida do possível, o evangelho às pessoas em Roma, principalmente ali aquelas que estavam visitando o apóstolo no período do seu aprisionamento. Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Epístola aos Romanos. Vamos aproveitar que já que nós tocamos aqui do desejo de Paulo de visitar Roma, então Paulo escreve uma carta para preparar a igreja romana, que ele não conhecia pessoalmente, para recebê-lo, e talvez encontrar nessa igreja aí um apoio para essa missão que ele desejava realizar, que era viajar por Roma pregando o Evangelho. Então que Deus abençoe os irmãos, termina aqui a nossa aula e até a próxima aula, onde falaremos sobre a Epístola aos Romanos.